Oiê. Ei, tu tá me ouvindo direito? Fabrício, tá me ouvindo? Oi, Su, tô te ouvindo. Tu tá me Ah, ouvindo? tá. Tô te ouvindo. Pronto, beleza. Eu tô tentando acessar pelo celular, por isso que tá demorando, porque eu tô mudando de tela toda hora. Entendi. Ei, mas vai ser só 9, né? É só nota, é que eu sou psicopata. Prof, o áudio tá desligado. Eu achei melhor. Não dá para escutar a senhora, não, professora Sandra. Eu achei melhor apresentar de casa, porque a internet da faculdade estava falhando. Ontem de noite caiu muito, né? Pois é. Aí eles estão, eu acho que eles estão conversando pontualmente, sabe? Eu percebi que ontem tinha muito trabalho que não estava assim, faltava, sabe? Não apresentavam. A gente também não ouve a senhora.
Bom dia, pessoal. Vamos aguardar mais uns minutinhos. O professor Cesário deve estar entrando aqui. Tá bem. Bom dia. Bom dia, Kelly. Tudo bem? Tudo A gente está aguardando. Tudo bem. A gente está aguardando o professor, tá? Ok. Mais uns minutinhos. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Estou na dúvida se meu áudio funciona. Tá ótimo. Tá tudo bem.
Bom dia, pessoal. Quem entrou agora? A Bom gente está dia. aguardando o professor, tá? Só mais uns minutinhos. Eu fui aluna de Nath. Pessoal, o professor não conseguiu entrar ainda, mas a gente pode começar as apresentações, tá? Deixa eu só pegar a lista de vocês aqui para a gente começar. Então, a gente pode começar pelo grupo Promoção de Boas Práticas de Ensino através da formação de professores, um relato de experiência. Caroline, você está na sala? Tá. Deixa eu só... você tem 15 minutos para apresentar. Aliás, desculpa, são 8 minutos. E eu vou cronometrar aqui. Você quer compartilhar a sua tela já? Para testar? Posso compartilhar já? Pode, para a gente testar.
Vocês conseguem ver? Sim, você consegue colocar em tela cheia? Só um minutinho, peraí. Isso. Certinho. Ah, você descompartilhou. Tava certo. Só um minutinho que tá dando um errinho aqui para mim. Tá Pra mim não bom. tá como se não tivesse aparecendo. Isso. Vocês estão vendo Apareceu. agora? Sim. Então, você tem 8 minutos, e depois a gente abre 5 minutos de dúvidas, de perguntas, se tiver, tá? Assim que você quiser começar. Eu só quero primeiramente pedir desculpa pelo barulho que porventura pode vir a surgir aqui, porque eu estou na faculdade e os alunos estão passando pelo corredor e está bastante barulho, pelo menos aqui. Tudo bem, tá bom. Vocês estão vendo a tela direitinho, né? Sim, Então, esse relato de experiência foi construído por mim, que além de docente, eu sou coordenadora do núcleo de apoio pedagógico aqui dessa instituição onde eu desenvolvo minhas atividades. E o objetivo do relato é evidenciar como nós fazemos essa prática de desenvolvimento do professor dentro da instituição. As novas configurações para os padrões curriculares de educação médica, apontados pela LDB, indica a necessidade de uma reestruturação dos cursos de graduação e das mudanças paradigmáticas para os professores que nela atuam. Então, o interesse da formação contínua do docente tem sido motivo de grande preocupação nessas instituições de ensino superior, pois diante dessas resistências quanto à transição de métodos tradicionais para os ativos, deparamos-nos com falta de motivação desses docentes que trabalham muito tempo com o método tradicional de ensino, de aprendizagem, evidenciando a necessidade de ações que alterem essa perspectiva. Então, diante desse cenário de transformação, a metodologia ativa de ensino trouxe consigo a necessidade de modificação didática no currículo docente, visto que a complexidade dos problemas atuais exige novas competências, além do conhecimento específico, como a colaboração, o conhecimento interdisciplinar, a habilidade para a inovação, entre outros critérios. Então, acredita-se que as instituições de ensino de saúde possuem um papel intrínseco no processo de remodelamento curricular desses docentes e no planejamento pedagógico, devendo primar, principalmente pela autonomia do professor, estimulando a responsabilidade nas práticas de ensino, bem como no processo avaliativo. Então, investir em educação permanente do corpo docente é essencial tanto para o desenvolvimento de práticas educacionais exitosas, quanto até mesmo para o desenvolvimento do próprio aluno, do próprio discente. Então, diante dessa realidade, a formação do docente no ensino superior em saúde configura-se como objeto importante para investigação e reflexão, considerando que a ideia do papel do professor possui relevância na formação e na trajetória dos futuros profissionais. À vista disso, a instituição desenvolveu a ideia de promover momentos de aperfeiçoamento, de treinamentos, capacitações para o corpo docente. E esse momento ele é dividido em 2 momentos durante o ano. Então, a metodologia desse relato trata-se de um estudo descritivo, que visa evidenciar as experiências vividas por nós, membros desse núcleo de apoio pedagógico, e também a experiência relatada pelos próprios professores. Esse momento de treinamento, de aperfeiçoamento, ele levou o nome de Semana de Desenvolvimento Docente,
onde ele acontece 2 vezes ao ano, né? No primeiro semestre, logo no início das aulas, e no segundo semestre também antes do início das aulas. Então, ele se configura basicamente no estilo de um workshop, onde ele pode acontecer uma semana inteira ou em menos dias também. A desse semestre de 2023.1 aconteceu na nossa instituição em 3 dias, em 4 dias. E a gente resolveu escolher temática para tornar a ação, né, o workshop mais atrativo, onde esse ano nossa Semana de Desenvolvimento Docente trouxe como tema Juntos é Possível, inovar, avançar e transformar. Então, as atividades do evento foram realizadas durante os 4 dias, como eu mencionei anteriormente, na semana que antecedia o início do semestre letivo, já nesse semestre, no caso. Então, antes de promover esse momento, há todo um planejamento, e esse planejamento ocorre no semestre anterior, onde a gente faz a seleção temática com base nas maiores dificuldades que a gente observou no semestre que passou, onde para esse momento a gente viu que uma necessidade muito grande e contínua eram oficinas e aperfeiçoamento dentro de avaliação e elaboração de itens e também de feedback. A partir da seleção temática, a gente constrói a programação do evento, onde no primeiro dia nós tivemos a abertura, onde nessa abertura contamos com uma palestra de um convidado nacional, né, do nosso gerente pedagógico nacional, onde ele abordou as práticas pedagógicas docentes nos dias atuais, voltados para as tecnologias que nós nos deparamos atualmente, os desafios, os impactos, as dificuldades que isso geram no nosso trabalho frente à sala de aula e que pode gerar impacto também no desenvolvimento do aluno, onde nós, enquanto professores, precisamos nos adaptar e desenvolver as habilidades frente a essas tecnologias para que elas sejam aliadas e não se tornem obstáculos dentro de nossas atividades. E, além dessa palestra, nós tivemos também a integração de outros setores dentro da instituição, porque nós somos um time, onde esse time é dividido em equipes, né? Nós temos a equipe acadêmica e também temos a equipe administrativa. E o nosso objetivo comum é a qualidade do ensino para o aluno, para que ele saia daqui um profissional formado de competências, habilidades e que exerça futuramente a sua profissão com qualidade. E, para isso, a gente precisa trabalhar junto. Então, a gente viu a necessidade de os profissionais da equipe administrativa estarem mostrando o que eles fazem dentro de seus setores e como o professor pode ter acesso a eles, porque a gente percebia que muitos professores não sabiam a quem recorrer quando precisavam de determinada demanda. Então, a gente fez esse momento de integração bem objetivo para que eles pudessem se conhecer melhor. O nosso segundo dia foi destinado para o desenvolvimento das 2 oficinas dentro da temática que a gente encontrou maior dificuldade por parte dos professores, né? Que foi a oficina de avaliação e elaboração de itens, já no modelo ENAD, e também a oficina de feedback. E nos horários que intercalavam entre as oficinas, a gente teve um compartilhamento de experiências com profissionais, professores e coordenadores de outras unidades da mesma companhia, que eles compartilhavam como eles desenvolviam os eixos temáticos, né, que são as nossas disciplinas, digamos assim, dentro de suas IES, para comparar como nós estávamos fazendo aqui, a fim de que fique alinhado, que haja um nivelamento, né, das ações que são executadas. No terceiro dia, nós destinamos um momento para compartilhamento de experiências dos nossos próprios docentes, onde eles relatavam práticas exitosas que eles desenvolveram em sala de aula com os alunos, para que pudessem inspirar outros professores, para que servissem de exemplo, né? Se alguma prática pudesse se aplicar dentro de outro eixo temático, dentro de outra prática, tanto em sala de aula quanto no cenário de prática fora, extramuro mesmo, fora da faculdade. E também nós tivemos ainda o compartilhamento de experiências com outras unidades, além de alinhamento dos próprios docentes, alinhamento entre coordenadores de módulos e docentes do módulo. O quarto dia, nós contamos com uma palestra de uma convidada externa, onde ela voltou para um olhar para a própria metodologia ativa com o tema didática da invenção, onde ela colocava nós, professores, como protagonistas no sentido de poder promover para o aluno invenções de ideias, para que eles possam se sentir apropriados da temática e poder desenvolver
também. Além de... Caroline, Oi? já foi 8 minutos Tá bom, do seu tempo. tá bom. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho, para você e para o grupo. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta para ela? Senão a gente segue para o próximo trabalho. Tá bom, vamos seguir. Obrigada de novo, Caroline. O próximo trabalho é sobre planner dos grupos de estudo, uma proposta de registro da historicidade dos encontros. Kelly? Kelly está Eu na não sala? sei. Tá. Para mim está aparecendo que está travando um pouquinho. Vocês me ouvem bem? Te ouço bem, sua imagem está travando um pouquinho mesmo. Você Tá. quer A imagem tentar... não é o essencial. Se vocês me ouvirem, já está ótimo. Você não vai compartilhar... Eu vou tentar tá. compartilhar aqui. Só um segundinho. Também vou, como a Carol fez, me desculpar se tiver alguma intercorrência de som. Eu estou em casa. E aí eu tenho crianças aqui, tá? Tudo bem. Só aproveitando, eu deixei no chat a lista de presença para todos assinarem, tá? Todos que, mesmo que não apresentem, recebem o certificado. Apareceu para vocês? Está carregando ainda. Oi, pessoal. Tá carregando, não abriu ainda. Tá, tô com a minha internet bem lenta aqui. Você quer que eu te chame daqui a pouco? Pode ser, eu vou tentar dar uma Você... melhorada. Se puder alguém acrescentar, que daí eu tento dar uma melhorada no meu sinal de internet aqui. Isso, tá bom. Muito obrigada. Imagina, deixa eu ver aqui. O próximo é ações do Centro Universitário Paraíso, Unifap, para o fomento à cultura de inovação do ensino superior. Tem alguém na sala? Suelena, é isso? Bom dia, me ouve bem? Bom dia, tudo bem? Escuto. Posso compartilhar, Ana Paula? Pode. A Kelly ainda está compartilhando aqui. Eu já estou saindo, tentando sair, porque travou tudo aqui, mas já vou finalizar certo. tudo aqui. Espera só um pouquinho, então, Suelena. Bem. Agora foi. Vou compartilhar então, viu, Ana Paula? Tá bom. Você tem 8 minutos, tá? Da apresentação. Já aparece? Tá aparecendo, mas não tá em tela cheia. Eu acabei de colocar em tela cheia. Quando você vai compartilhar, você tem que colocar a primeira tela que aparece. Tenta de novo. Tá.
Se você for ali embaixo e colocar tentar na tela cheia ali, pelo também aqui no PowerPoint, vê se dá certo. Lá embaixo, do lado direito, só que no Ainda não rodapé. pegou? Não. Uma dica foi como deu certo comigo. Já deixa em tela cheia na opção livreto antes de compartilhar. Aí, quando compartilhar, já vai estar em tela cheia. Isso, ótimo. Obrigada, Caroline. Deixa eu descompartilhar. Eu testei, cedo e funcionou. Onde é essa opção? O seu arquivo já está aberto. Pode falar, Caroline. É um livrinho que tem do lado onde fica em tela cheia, como se fosse um livrinho aberto. Tá. No canto inferior direito. Acho que agora vai. Obrigada, deixa eu ver agora. Pegou? Isso. Tá certo? Tá certinho. Assim que você quiser começar, tá? Então vamos lá. 9h24, né? Eu tenho 8 minutos. Isso. Bom, eu sou a professora Suelena Oliveira. Os autores desse resumo expandido é o professor Fabrício, eu e a professora Charlene Brito. A nossa temática é justamente para compartilhar as ações do Centro Universitário Paraíso, Unifap, para o fomento à cultura de inovação no ensino superior. Deixa eu ver. Bom, primeiro, a educação, né, durante muito tempo, teve seu modus operandi muito focado no protagonismo, muito mais do professor do que do aluno. O aluno era mais um ser passivo em sala de aula, enquanto que, por sua vez, no mercado de trabalho, exigia um perfil profissional, né, dos nossos discentes muito mais ativo, muito mais uma atitude proativa do que essa passividade que era trabalhada em sala de aula. Então, muitas instituições têm percebido, né, instituições do ensino superior, têm percebido justamente a importância de se desenvolver uma cultura de inovação dentro do âmbito dessa formação do aluno. Então, qual é o desafio das IES de hoje? Formar profissionais conhecedores do que devem fazer e proativos para realizarem o que precisam, ou seja, nós, enquanto instituições do ensino superior, precisamos não só ofertar conhecimento necessário para os alunos, mas também o desenvolvimento de competências e habilidades que promovam nesses egressos uma formação profissional efetiva, e essa efetividade está justamente relacionada à empregabilidade desses alunos e às suas atitudes, de fato, no mercado de trabalho. Bom, a resposta a esse desafio parece que tem se direcionado justamente à inovação, porque a inovação parece ser uma resposta justamente às necessidades de mercado. E essa inovação seria voltada ao processo de ensino-aprendizagem. E uma das ferramentas, um dos instrumentos para a gente promover essa cultura da inovação é justamente a utilização de metodologias ativas e inovadoras como uma estratégia para essa formação efetiva do discente. E essa cultura inovadora, ela depende essencialmente de uma atuação engajada dos professores. No entanto, a gente, quando instituição, precisa caminhar ao lado desse professor, precisa dar recursos para que esse professor ele possa realmente atuar, saindo do papel de protagonista para um papel muito mais de ser transformador e mediador, e passar esse papel de protagonista para o aluno. Então, a instituição, a Unifap, ela desenvolveu uma série de ações. Por exemplo, mudou suas matrizes a partir de 2020, e, além disso, né, ela promoveu e tem promovido uma formação continuada de professores. E também, além disso, vem investindo há muitos anos já numa infraestrutura tecnológica e física para dar suporte a esses professores e a esse processo de ensino-aprendizagem. Porque a instituição percebeu que não é só um papel do professor, mas é preciso oferecer recursos também para esse professor no processo de formação, né, dos nossos alunos. Bom, então, o nosso trabalho, ele teve como objetivo destacar as ações do Centro Universitário Paraíso, Unifap, voltadas a uma cultura de inovação no ensino superior,
à luz da formação continuada docente e respectiva aplicação de metodologias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem. O que foi que a Unifap, então, fez nesse processo de desenvolvimento da cultura da inovação? A primeira coisa que foi feita é que, especialmente de 2020 para cá, nós temos desenvolvido jornadas pedagógicas semestrais, inclusive mudamos o nome de Semana Pedagógica, que eram apenas alguns dias, para a Jornada Pedagógica, que ficou mais estendido, né, um período mais estendido de formação para os professores, com bem menos palestras e mais oficinas. Então, aquilo que a gente pede para os professores fazerem com os alunos, nós fazemos também com os professores, que é o colocar a mão na massa. O planejamento e a organização da jornada, ele passou a ser realizado por um grupo de trabalho que antes era concentrado na então diretoria acadêmica e hoje pró-reitoria acadêmica. Então, hoje é formado um grupo de trabalho com coordenadores, professores, pró-reitoria acadêmica e um head de inovação, que é justamente para a gente ter essa base já com foco voltado na inovação. As oficinas, elas são desenvolvidas por convidados e por docentes também. Então, antes, a gente só convidava pessoas externas. Hoje, com a instituição de tantas práticas que foram desenvolvidas pelos professores ao longo do tempo que a gente vem trabalhando essa questão da cultura da inovação, que hoje os próprios docentes, eles têm uma parte muito importante na apresentação da jornada, com compartilhamento de suas práticas e ensinando os demais professores, inclusive, como fazer práticas mais inovadoras. Os docentes, nós também temos docentes multiplicadores, a exemplo, por exemplo, dos docentes que fazem parte do STEM. Então, todos os STEMs nós já fazemos parte há muitos anos, e nós fazemos o compartilhamento daquilo que nós vemos no STEM e compartilhamos com os nossos professores. Além disso, os temas das jornadas, né, que buscam capacitar os professores para o desenvolvimento de metodologias inovadoras nos seus respectivos cursos. Por exemplo, a gente não ensina só o passo a passo, não é bem um passo a passo, mas é dar uma instrumentalidade para esses professores desenvolverem, adaptarem aquilo que eles aprendem para os seus respectivos cursos. Por exemplo, na última jornada, nós trouxemos um convidado que falou sobre criatividade e fez oficinas em relação à criatividade, não necessariamente voltado para um curso específico, mas promovendo essa oficina de tal forma que os professores pudessem exercitar e adaptar a criatividade dentro dos seus próprios cursos. Uma outra coisa que a gente faz é sugestões que são realizadas pelos docentes. A cada jornada pedagógica, nós temos pelo menos um dia dedicado a sugestões que foram informadas pelos nossos docentes, que apresentam suas dores, né, que apresentam o que é que eles mais precisam aprender no entendimento deles. Então, nós fazemos uma análise e aí nós desenvolvemos a jornada pedagógica também, pelo menos um dia dedicado especificamente à sugestão que foi feita pelos docentes de uma forma geral, pelo grupo maior. O intuito de tudo isso, né, assim como as metodologias de ensino, a gente entende que deve apoiar e fazer sentido para o aluno, ou seja, dentro do âmbito da sala de aula, aquilo que o professor faz precisa fazer sentido para o aluno, a instituição compreendeu que todo o processo de formação docente, ele também deve fazer sentido para o professor, e que isso realmente comece a fazer parte de uma cultura que já é, inclusive hoje, natural dos professores falarem em metodologias inovadoras, e até na própria fala dos alunos hoje, a gente já percebe essa fala sobre o uso de metodologias mais inovadoras, mais práticas. Em relação aos resultados e discussões, nós temos hoje, a partir de todo esse trabalho que tem sido feito há anos, né, nós temos hoje professores que realizam projetos interdisciplinares, que estimulam a colaboração entre diferentes áreas de conhecimento. Então, nós temos, por exemplo, disciplinas mais teóricas que desenvolvem painéis, e em outras disciplinas que são mais práticas, essa base de painéis ela é utilizada para fazer maquetes. Nós temos hoje disciplinas do eixo saúde, a maioria delas, né, usam conteúdos teóricos práticos que estão sendo desenvolvidos e implementados em situações realísticas e ambientes seguros. Helena, finalizou o seu tempo. Já. Ai, meu Deus. 8 minutos. Obrigada, viu, Ana? Parabéns, viu? Para você e seu grupo. Alguém tem alguma pergunta para ela? Não? Obrigada, então, Helena.
Kelly, você está na sala? Você quer tentar apresentar agora? Ana, eu estou na sala, mas estou pelo celular. Eu estou revendo a minha internet aqui para ver se eu consigo Tá. pelo computador. Se puder apresentar outra ainda pessoa Tá para bom. que eu possa finalizar aqui, eu agradeço. Tá bom, vamos para outro grupo, então. Deixa eu ver aqui. O outro trabalho é ENAD. Qual é a minha responsabilidade na avaliação externa? Tem alguém do grupo? Não, então vamos para o próximo. A importância da liderança na prática docente. Olá, Olá, Isabela, isso, Isabel. tudo bem? Tudo bem, vou compartilhar com vocês, viu? Tá bom. Deixa eu só preparar aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Está no modo Certinho. apresentação? Tá. Ah, bacana. 8 minutos, tá bom? Certo, deixa eu ligar o cronômetro aqui só para eu acompanhar. Gente, então, bom dia para vocês, né? Eu sou Isabela, esse trabalho, ele é fruto, né? Ele é produto de um trabalho de desenvolvimento docente aqui na nossa instituição, na FASA-VIC. Eu sou coordenadora acadêmica e esse trabalho foi construído junto com a coordenadora do Núcleo de Práticas e Experiências Docentes, a Priscila Honorato, né? Então, como eu disse, ele é um produto de uma das estratégias de desenvolvimento docente, que foi a nossa pós-graduação em desenvolvimento pessoal e profissional na docência, e fruto também de um trabalho que é desenvolvido pelo grupo institucional no qual nós fazemos parte, que é o Grupo AFIA, né? Que trabalha muito com desenvolvimento de lideranças. E nós pensamos, né, nessa temática da liderança, que o professor também, né, se reconhece e é um líder nas suas práticas docentes. Nesse sentido, esse trabalho, né, ele fez aí um levantamento, né, de estudos a respeito da liderança. A gente identificou que é um tema, né, bastante explorado, especialmente no contexto organizacional, carrega aí várias definições, vários conceitos, e a gente encontrou na literatura que às vezes falta um consenso, né? Trazendo para a temática da educação esse conceito da liderança, a gente pode perceber na nossa revisão que é um tema pouco explorado, apresentando aí uma lacuna de conhecimento importante para a gente desenvolver outras possibilidades de luz a essa temática, né? E aí a gente entende, né, nos artigos que nós encontramos para pensar sobre a liderança docente, a necessidade de se reconhecer o docente como um líder, né, entendendo que a sua prática está diretamente relacionada, né, com pessoas, com a possibilidade de influenciá-las, e a sua prática exige aí o desenvolvimento de habilidades e de competências para facilitar diretamente a aprendizagem dos alunos. A gente entende que trazer essa temática da liderança é extremamente importante no contexto docente, né? Uma vez que a gente reconhece a importância de se entender as mudanças do mercado e do mundo do trabalho, né? Trazendo aí a necessidade de se pensar o desenvolvimento de competências e habilidades, não apenas habilidades técnicas, as hard skills, mas também o preparo de habilidades e competências relacionadas aí ao comportamento humano, né? As soft skills. Então, o nosso trabalho ele apresentou o objetivo de analisar a importância da liderança na prática docente, como também verificar as competências e habilidades relacionadas ao desenvolvimento da liderança docente. Metodologicamente, o nosso trabalho é uma revisão bibliográfica, narrativa, né, onde nós fizemos um levantamento de material aí, publicado e indexado nas bases de dados eletrônicas, né, especialmente a Cielo. Posteriormente, nós fizemos uma leitura cuidadosa de todo o material pesquisado, né, e selecionamos aí alguns conceitos, né, que serão abordados aí no nosso trabalho. Então, o que a gente identificou de importante aí nos nossos resultados e discussões, né? Apesar da gente não ter um consenso, parece, né, um consenso no campo da educação, e vários autores, né, apresentaram uma transformação no conceito da liderança ao longo dos anos. A gente encontrou alguns elementos que parecem ser centrais na discussão de liderança, né? Quais sejam
influência, grupo, metas e propósito. Então, diante das contribuições teóricas, a gente pode perceber que é possível reconhecer, né, a liderança aí como um elemento importante a ser pensado nas instituições de ensino superior e no trabalho docente. A gente entende que é um elemento aí transformador que pode promover aí um maior envolvimento e engajamento da equipe, né, impulsionando aí mudanças importantes no ambiente institucional para o desenvolvimento aí de atividades e metas. A gente entende também que o líder ele pode contribuir, né, para o seu grupo, e entendendo o docente como líder, né, desenvolver também competências e habilidades para que possam impulsionar aí o seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? E por que trazer essa discussão aí para o âmbito da educação? A gente precisa reconhecer o docente como um líder, né, entendendo que ele pode conduzir um processo de aprendizagem, bem como os objetivos organizacionais, e ele, de certa forma, é responsável, né, isso segundo a literatura, seja pelo sucesso ou seja pelo fracasso, né, a gente está falando de certa forma, uma vez que ele traça aí metas, programas, ações, organiza projetos, delega tarefas, motivos discentes e auxilia aí em todo o processo de desenvolvimento profissional, contribuindo também para o desenvolvimento de diversas habilidades, né? Então, a gente entende que o docente ele está imbuído de contribuir aí com a formação de pessoas, de cidadãos que almejam aí a inserção no mercado de trabalho. Nesse sentido, é importante considerar, né, que há uma necessidade do docente dispor de competências, habilidades e atitudes que favoreçam aí esse papel da liderança no contexto educacional. E aí é importante destacar, né, uma série de elementos que são importantes para a condição de liderar, né, ou de influenciar pessoas, e no caso de alunos, é necessário que se tenha elevada confiança, capacidade de exercer a liderança competente, especialmente quando a gente fala, né, da condição, quando a temática é ensinar. Então, nesse sentido, a gente aponta aí, vários autores apontam que as antigas gerações, elas estavam acostumadas, né, e tinham uma tendência a permanecer durante vários anos na empresa. Então, entendendo essas mudanças no mercado de trabalho, hoje as gerações, elas apresentam aí uma alta rotatividade nos espaços profissionais, e isso exige novos conhecimentos e novas habilidades, né? Isso a gente está falando de habilidades, né? Como a gente citou, as soft skills, como a inteligência emocional, a resiliência, a empatia, a colaboração, a comunicação, né? Além disso, a gente corrobora essa informação com o próprio MEC, né? Que privilegia, a partir da Base Nacional Comum Curricular, uma formação que seja baseada aí em competências e habilidades, não só no conhecimento técnico, né, fruto de modelos pedagógicos tradicionais, né, cuja a informação e o conhecimento era o condutor aí mais importante para o ensino e aprendizagem, né? Nesse sentido, os autores apontam também a necessidade de se repensar ou de se rever os modelos pedagógicos tradicionais, né, por uma prática docente mais orientada para essas mudanças atuais, contemplando o desenvolvimento dessas novas habilidades, né, a necessidade dessa formação pessoal e das estruturas curriculares orientadas aí para essas competências, né, exigidas no mercado de trabalho. Nesse sentido, a gente destaca, e isso é fruto de um outro artigo, né, desdobramento dessa temática que nós trabalhamos, que é o Programa de Formação de Professores, né, que nós trabalhamos aqui, no sentido de concentrar atividades aí direcionadas para o aperfeiçoamento, a qualificação docente, né, desde o ingresso desse docente até a rotina de sua prática e o desenvolvimento aí de competências voltadas para a autonomia. Então, o nosso trabalho, né, ele reconhece a liderança como um processo relacional, uma ferramenta importante, né, para exercer uma influência aí positiva em profissionais, alunos e docentes. A gente entende também que o docente, né, ele tem um papel importantíssimo aí na formação de pessoas e cidadãos, né, para atingir a inserção no mercado de trabalho. Então, é necessário pensar, né, nessa formação docente, nessas competências e nessas habilidades e atitudes que favorecem o papel da liderança e contribuem para um processo educativo voltado para essas transformações e necessidades do mercado de trabalho. E um programa de formação de professores, ele pode contribuir, como o nosso, né, como eu já falei, que é fruto de outro artigo, impulsionando o desenvolvimento docente, né, ajudando a superar aí possíveis deficiências oriundas aí de modelos pedagógicos tradicionais, auxiliando os alunos, preparando para a vida e para a carreira. Isabela, terminou seu Obrigada. tempo.
Parabéns pela apresentação, parabéns para o seu grupo. Alguém tem alguma pergunta para ela? Acho que hoje ele não tem nenhuma. Senão a gente pode ir para o próximo já. Obrigada, Isabela. Kelly, você está aí, né? Mas vou te deixar mais para o final, tá? Tá bom? O próximo trabalho é evento acadêmico para desenvolvimento e confraternização de professores de uma IES do norte do país. Um relato de experiência. Tem alguém do grupo? Olá, tudo Olá. bem? Bom dia. Bom Sou dia. eu, professor Neandro. Tudo bem? Tudo bem. Pode compartilhar sua tela. Só um minutinho. Tá bom. Ana Paula, você pode me confirmar se você consegue ver minha apresentação? Eu consigo, mas não está no modo modo- apresentar. Tela cheia. Vamos tentar de novo, então. Tá, tudo bem. Vou colocar na tela 1 aqui agora. Deu certo? Agora foi, deu certo. Que bom. Você tem 8 minutos, tá bom? Ok, obrigado, Ana Paula. Bom dia. O trabalho que eu irei compartilhar com vocês hoje é um relato de experiência de um evento acadêmico para o desenvolvimento e confraternização de professores de uma IES do norte do país, mais especificamente Porto Velho, Rondônia, e o Centro Universitário São Lucas, em Porto Velho. Tá? Bom, antes de tudo, é importante pontuar a importância de planejar a formação, né, do docente, essa formação continuada, executá-la e avaliar seus resultados. E dentro desse processo, os professores eles precisam estar inseridos. Uma das formas, né, de a gente poder inserir o professor nesse processo é justamente coletar informações quanto às opiniões, né? As opiniões dos professores, elas precisam ser consideradas. Porque somente quando os professores eles constatam, né, que essas formações realmente vão repercutir na aprendizagem de seus alunos, é que eles se envolvem e engajam e participam, né, cada vez mais. Então, o objetivo desse relato é compartilhar com a comunidade acadêmica, por meio de um relato de experiência, um evento que pode ser classificado como corporativo educacional, realizado no Centro Universitário São Lucas, em Porto Velho, Rondônia, assim como discutir os dados que foram coletados por meio de uma pesquisa de satisfação respondida pelos professores participantes, destacando os pontos positivos e os pontos a serem melhorados. A IES, né, promotora do evento, como eu falei, o Centro Universitário São Lucas, ela conta com aproximadamente 249 docentes, dos quais 204 realizaram a inscrição para esse evento. No total, 167 professores participaram efetivamente de pelo menos uma das atividades da programação, que corresponde a uma adesão de em torno de 67% do público-alvo. A programação do evento contou com momentos de palestras e oficinas com temas que iam de o relevante papel, né, do docente na aprendizagem, tecnologias educacionais, ENAD, qual a minha importância, currículo extensionistas, todos esses assuntos importantes de trazermos em eventos como esse de capacitação. O evento ocorreu entre os dias 25, 26 e 27 de janeiro desse ano, nas dependências da própria IES, totalizando aí 16 horas de efetiva capacitação e desenvolvimento docente. O evento contou ainda com momentos de acolhimento e confraternização, a fim de promover uma maior integração entre os docentes.
Posteriormente, os professores participantes eles foram convidados a responder a uma pesquisa de satisfação do evento, onde daí foi extraído, então, o feedback desses professores. Ao final, 69 dos 167 professores, né, que participaram efetivamente de alguma atividade responderam à pesquisa de satisfação do evento, correspondendo a 41,3% do total. Na pesquisa, os docentes foram perguntados sobre o grau de satisfação em relação ao evento, aos palestrantes convidados, aos assuntos que foram abordados e também sobre o coffee break e momentos de confraternização e culturais. Trago aqui, então, o resultado do primeiro questionamento, né, que foi de 1 a 5 no geral. Qual o seu grau de satisfação em relação ao evento? Onde 79,4% consideraram excelente. Posteriormente, foi perguntado sobre o grau de satisfação em relação aos palestrantes convidados, onde aqui, né, posteriormente eu vou discutir com vocês, mas foi pontuado que para 41,2%, né, de forma global, consideraram excelente, e 38,2% consideraram bom. Né? Vou pontuar aqui essa questão do 16,2% que consideraram razoável, né? É importante pontuar também essa questão. Foi perguntado em relação à satisfação dos assuntos que foram abordados na oficina, e aqui a gente obteve um bom percentual, 70,6% consideraram excelente, 19,1% consideraram bom, considerando um bom resultado, então, no quesito temas abordados. Em relação ao grau de satisfação com o coffee break, né, que também acaba sendo algo interessante de se perguntar, especialmente para o setor de suprimentos, né, a gente tem aí uma aprovação de 91,2%, né, uma aprovação bem significativa nesse quesito também. Um outro quesito que também teve uma boa aprovação foi a questão dos momentos de confraternização e culturais, né? Só para vocês entenderem melhor, nos intervalos e nas aberturas e fechamentos, a gente disponibilizava som ao vivo, momentos de confraternização, servindo coffee break para esses professores e promovendo uma integração. Nessa mesma edição, a gente utilizou também de um momento de brinde de volta às aulas, que foi algo que surtiu um efeito bem interessante também para os professores. Eu trouxe aqui algumas evidências, alguns registros, onde os próprios professores compartilhavam dos momentos, né, das oficinas, que eu acho que é muito rico esse compartilhamento, porque uma coisa é o próprio promotor do evento, né, promover o evento dentro da rede social. Outra coisa é os próprios participantes terem esse engajamento. A gente percebeu que houve engajamento por parte dos professores no processo aí, do desenvolvimento desse evento, né? Mais um slide também mostrando algumas evidências, várias oficinas, né? Cada uma das oficinas elas foram avaliadas também individualmente, e isso possibilitou que a gente conseguisse definir aonde seriam os problemas mais pontuais, né? Bom, pode-se concluir, com base nos resultados apresentados, que o evento alcançou o objetivo esperado, de promover o desenvolvimento dos docentes e de oportunizar a confraternização, que também é algo extremamente importante, né? Os professores, eles desejam, eles almejam, né? Em muitas situações, às vezes, acabam sendo sobrecarregados com muitas oficinas, muitas palestras, mas a gente precisa ter um olhar diferente também para esse momento, né, de confraternização. Como ponto de atenção no planejamento do próximo evento, destaca-se a seleção dos palestrantes, já que foi o único resultado em que os participantes avaliaram com nível de satisfação abaixo de 70%. Esse caso em especial, né, é importante até compartilhar, né, não só os resultados bons, mas os resultados também que precisam ser melhorados. A gente conseguiu filtrar, então, por meio da avaliação individual, em oficinas, aonde a gente realmente teve problema em relação a esse quesito. E, por fim, né, os eventos de desenvolvimento docente devem ser constantes, visando o aprimoramento contínuo do profissional, né, docente, profissional, professor,
com o intuito de, então, desenvolver esses profissionais no quesito da didática, mas também de gerar momentos de confraternização. E aí, sobre isso eu pontuo, né, que, contudo, deve-se ter a sensibilidade de ofertar momentos de confraternização que são muito bem-vindos no intuito de motivar os professores para o enfrentamento dos desafios da sala de aula. É preciso ter essa empatia em relação aos professores e oferecer esse momento também de acolhimento no retorno às aulas. Essas são as minhas referências. Muito obrigado e me coloco à disposição, aqui tem o meu contato, e me coloco à disposição também para possíveis esclarecimentos e dúvidas. Oi, Leandro, bom dia. Parabéns pela sua apresentação, foi dentro do tempo. Eu queria abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, enviar pelo chat, abrir o microfone, vocês podem se sentir à vontade. Perfeito. Você acredita? Kelly, você consegue nos ouvir? Eu soube que está com problema de conexão. Desculpa, Vitor, tinha travado o teu áudio. Eu não percebi que você falou comigo. Eu consigo te ouvir e acredito que eu consigo apresentar agora. Legal, perfeito. Eu vou te orientar, tá bom? Aqui no compartilhamento de tela, nesse botãozinho central verde, você vai clicar na setinha para cima e ele vai aparecer uma série de opções. Já apareceu para vocês? Isso, agora você pode colocar em tela cheia, por favor. Você já colocou? Ok. Só está demorando um pouquinho, mas eu acredito que agora apareceu para vocês em tela cheia. Não, para nós ainda aparece o seu PowerPoint, mas é como se você estivesse editando. Tá. Quando você compartilhou a tela, você escolheu a aba do PowerPoint ou você colocou a tela a principal? Eu escolhi a do PowerPoint. Então, eu vou te orientar para escolher a principal, que é a primeira opção que aparece para você, tá bom? Porque senão acaba dando esse problema mesmo. Tá, só um pouquinho, então. Vou descompartilhar. Perfeito. E compartilhar novamente. Vamos ver se agora vai. Agora sim está aparecendo para a gente em tela cheia. Ok. Quando você começar a falar, eu começo a marcar o seu tempo de 8 minutos, tá bom? Encerrando os 8 minutos, eu vou te interromper, tá bom? Ok, obrigada, Vitor. Bom dia a todos. Eu, inicialmente, quero me desculpar pelos intempéries tecnológicas aqui. A gente, às vezes, acaba não tendo controle sobre isso. Mas venho hoje apresentar a vocês, então, o trabalho intitulado Planner dos Grupos de Estudo, uma proposta de registro da historicidade dos encontros. Este trabalho, ele é uma produção aqui do UNIDEP, de Pato Branco, Paraná, e está vinculado ao NAPED, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente, do qual eu faço parte, juntamente com a minha companheira Graziela. Enfim, nós trabalhamos nos grupos de estudo, e agora eu não consigo passar, consegui. Já há um tempo eles são tradicionais aqui na nossa instituição. Nós temos 2 grupos de estudos vinculados à formação de professor, que é o GPMAT e o GEDAI. O GPMAT nós temos desde 2019 e ele é um grupo de estudos voltado à operacionalização e implementação de metodologias ativas de aprendizagem.
O GEDAI, com um objetivo um pouco diferente, desde 2021, ele visa o aprofundamento nos estudos de desenvolvimento e aprendizagem na fase adulta, bem como a consolidação e o fortalecimento da identidade docente no ensino superior. Nós trabalhamos com esses grupos de estudo numa periodicidade quinzenal, e eles se intercalam, então, uma semana nós fazemos GPMAT, uma semana fazemos GEDAI. O planner surgiu da necessidade de registro das produções desses grupos de estudo. Nesse sentido, então, produzimos esse instrumento, e o objetivo desta apresentação hoje, então, é fazer o relato dessa experiência. Essa é a proposta que nós fizemos para essa sistematização. Nós pensamos em algo que pudesse ser sucinto, requerer uma síntese do professor, com relação aos encontros nos grupos de estudo, e por conta disso a diagramação ela ficou neste formato aparentemente mais lúdico, mas que permite ao professor uma organização daquilo que ele vivencia em cada um dos encontros dos grupos. Nós trabalhamos, então, com a proposta de organização dos temas dos encontros. Nós também trabalhamos sempre vinculados a uma metodologia ativa, indiferente do grupo que estiver trabalhando, a gente sempre procura, na aplicação da metodologia do encontro, trazer uma metodologia ativa, para que o professor possa vivenciar isso também enquanto aprendiz. Nós trabalhamos com a organização sempre, né, de recursos teóricos para que o professor possa se aprofundar, e nesse sentido ele vai poder organizar-se, então, registrando os autores que foram citados no grupo, as palavras-chave que para ele significaram daquele encontro, e aí a organização daquilo que ele construiu para si, né, a partir das reflexões didáticas. Para além disso, né, nós também procuramos sistematizar as produções do encontro e de uma forma bastante pessoal, até com o professor, né, a avaliação desse encontro a partir dos emojis e uma dica, né, um lembrete de hidratação, onde a gente colocou também ali a questão, né, dos copinhos de água. Nesse sentido, nós colocamos, né, esse aqui são alguns registros, então, dos nossos participantes, né, buscamos trazer dessa forma para que vocês possam visualizar, né, como é que a gente acaba sistematizando. E aí a gente tem, então, frente a esta produção, trazendo, né, alguns autores que falam sobre isso, principalmente Portland e Martin, no sentido de organizar a problemática de estudo para que esta problemática signifique algo que possa ser colocado na prática. Então, esses autores trazem, né, essa organização e essa citação a partir do registro virando uma situação-problema. Nós observamos que esse registro, ele também vem sendo colocado como uma forma de socialização. Os componentes do grupo buscam e resgatam seus registros dentro do planner como uma forma de socialização e de planejamento das suas aulas. Nós também organizamos esses registros como formas de contribuir para que isso produza encontros, oficinas e recursos para as nossas semanas de desenvolvimento docente. Nós organizamos a especificidade dos grupos e, por conta disso, hoje nós temos 2 motes de formação dentro da instituição, que um é voltado aos recursos metodológicos e didáticos e um é voltado à formação pessoal do professor, e a esse nós intitulamos Profecer. Já há 2 anos viemos trabalhando com essas temáticas, onde o professor pode socializar e contribuir com os colegas a partir da sua vivência e do seu comportamento docente. E isso tem saído da sistematização dos registros dos grupos de estudo. Nós temos aí como um grande desafio
avançar nessa proposta de registro de uma forma mais autônoma, né? E aí estamos planejando, então, futuramente a implantação do diário de bordo dentro dos grupos de estudo. E eu não posso deixar de citar nessa apresentação que esse planner não teria saído do plano das ideias se não fosse a contribuição da nossa agência experimental de comunicação dentro da instituição. Foram eles que, a partir das nossas ideias, produziram e diagramaram todo o material. Por fim, e aí já realmente encerrando, a nossa experiência, ela traz a importância do registro sistemático das nossas ações de formação docente, porque aí nós consideramos que esse registro faz, além, né, da sistematização, a possibilidade do resgate histórico e a não sobreposição das nossas formações. Eu agradeço e me coloco à disposição, então. Eli, parabéns pela sua apresentação, foi dentro do tempo. Eu queria oportunizar perguntas, se alguém quiser fazer, comentários, vocês podem ficar à vontade, pode abrir o microfone ou mandar pelo chat mesmo. Eu também queria aproveitar o momento para pedir para que vocês não esqueçam de assinar a lista de presença, já está no chat, tá bom? A próxima pessoa apresenta. Sara, a Sara está presente? Oi, bom dia. Posso, então? Ela. Só um pouquinho. Tá aparecendo aí? Sara, está aparecendo sim, já está em tela cheia. Eu vou contar o tempo de 8 minutos a partir do momento que você começar a falar, tá bom? E ao encerramento desses 8 minutos, eu vou pedir para você encerrar, tudo bem? Tudo bem. Tá certo. Olá, bom dia a todos. Sou a Sara, aqui de Porto Velho, da Unidade São Lucas. E aí eu vou trazer para vocês um relato de experiência baseado na Semana de Desenvolvimento Docente desse início desse ano, onde a gente trouxe uma temática para trabalhar com os professores sobre o ENAD. A gente aqui na São Lucas faz um trabalho desde 2016 para 2017 com bastante afinco, e cada vez mais a gente tem entendido que não basta a gente falar de ENAD somente no ano de ENAD, e a gente tem entendido também ao longo desses anos que não basta a gente falar de ENAD apenas com os nossos alunos, sejam eles enadistas, né, concluintes, ou seja, ingressante. É preciso a gente, antes de falar com o aluno, capacitar muito bem as nossas coordenações, o nosso NDE, chegar no nosso nível de professor, para que eles sim possam fazer a ponte com os nossos alunos enadistas. Então, aqui é fruto de um trabalho da Comissão Própria de Avaliação, da CPA. Vamos lá. A introdução diz, né, o ENAD, ele faz parte, ele é integrado à Lei dos Sinais, que existe desde 2004, passando a vigorar, né, nas instituições de ensino superior desde 2006, e falar de ENAD é falar, sim, de avaliação, seja de uma avaliação interna, seja de uma avaliação externa, essa avaliação externa que usa os insumos do ENAD para nos pontuar, para nos qualificar. Então, tudo isso a gente tem trazido cada vez mais ao entendimento do nosso professor. Então, o objetivo do trabalho é analisar o envolvimento dos docentes nos processos de avaliação externa, que é o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, promovendo aí cada vez mais aos nossos docentes essa compreensão teórica e prática, dando destaque às ações de responsabilidade docente. E vale, assim, a gente trazer aqui um pouquinho para vocês
que essa responsabilidade, que essa explanação, a gente trabalha com um projeto aqui, ENAD dentro de sala de aula, e depois que a gente capacita coordenador, NDE, professor, essa comissão própria de avaliação, ela vai para dentro da sala de aula trazer qual é a responsabilidade do aluno. Então, a gente entende que fecha todas as pessoas participantes desse processo, certo? Então, a metodologia é um relato de experiência, que a gente contou aí com a participação dos docentes dos cursos, né? Este ano, o foco são os cursos da saúde, os cursos da engenharia e o curso da arquitetura, que é os nossos cursos participantes aqui da edição São Lucas, nesse ano. A dinâmica foi promover um debate e trazer aí alguns relatos de experiência de professores que viveram o ENAD no ano passado. E antes da gente entrar nesse debate, foi trazido toda uma lógica de construção conceitual. E também foi trabalhado aí uma coisa que a gente gostou muito, que foi o encantamento do professor por meio da avaliação da CPA do último ciclo avaliativo de 2022.2, para que eles fizessem esse casamento. O que o professor entrega para o aluno, o que o aluno percebe, e aí ele faz esse casamento e esse fechamento com o ENAD. Então, nós tivemos como estratégia, né, momentos de escuta dos nossos professores, algumas falas de pessoas que não viveram ainda o ENAD, mas que já têm algum conhecimento prévio. A gente trouxe a estratégia de trabalhar com as avaliações, com os simulados, trazer quais são os insumos que nós temos já nas mãos dos anos anteriores para fazer a reflexão, né, do docente nessa responsabilidade, que cada vez mais a gente entende que não é apenas de um grupo, e sim do todo. Então, como resultados e discussões, a gente tem a presença aí nessa oficina de 80 docentes, divididos aí em 6 micropartes. Então, nós acolhemos o professor, nós recepcionamos o professor com umas boas-vindas. Essas boas-vindas contou, e aí eu trago até um ganchinho já com uma apresentação do nosso colega Neiandro, que trouxe sobre a confraternização, que foi no final desse evento, no final da semana pedagógica, mas em cada oficina a gente tinha esse momento de partilha, esse momento de lanche coletivo que serve para aproximar. Então, nós acolhemos o professor dessa forma, nós providenciamos aqui na CPA o que a gente fala de o que o aluno fala de você, professor. Então, vocês vão ver aqui na apresentação algumas imagens desses momentos. Depois, nós tivemos o momento escuta, para depois a gente entrar de fato nesse por dentro do ENAD, né, que traz essa parte conceitual. Falamos de avaliação, os relatórios e, por fim, essa responsabilidade docente a partir das reflexões vivenciadas. Aqui algumas evidências, né, da nossa ação de recepção e na parte de cima a gente tem ali o Você na CPA, ou seja, nós criamos para cada curso, nós temos aqui, a gente trouxe 22 cursos, e para cada curso nós extraímos o que o aluno falava sobre o professor. E aí a gente deixou isso, né, em toda a sala de aula que a gente fez essa oficina. Então, o primeiro momento era o professor ir lá no curso dele ver se tinha recadinho para ele. Foi um momento muito interessante, porque os professores viram assim todo o carinho, toda uma avaliação que não é mais uma avaliação de papel, que é uma avaliação que chega e que retorna aos nossos docentes. Aqui a gente tem a evidência, né, desse momento final com os nossos professores. Então, a gente trabalhou bastante o encantamento, o acolhimento, primeiramente, o encantamento, para depois a gente trabalhar a responsabilidade docente. Aqui a gente tem alguns feedbacks, né, foi feita uma pesquisa de satisfação no final dessa oficina, e aí a gente trouxe bastante retorno positivo, porque os professores que não conheciam a fundo
a parte dessa compreensão teórica, eles passaram a conhecer, eles passaram a entender alguns insumos, alguns indicadores de qualidade, entre elas, o ENAD faz parte de um indicador de qualidade do INEP, e aí puderam ver, quanto mais eu faço, quanto mais o professor ele executa aquilo que ele planejou dentro de um plano de ensino, mais isso reflete numa avaliação, mais isso reflete no desempenho da nota do ENAD. Então, assim, a gente conseguiu fazer um casamento que desse muito bem para ver a trajetória. Aqui, então, nós temos 80 pessoas participantes, 46 responderam à avaliação dessa oficina, e 45 pontuaram a oficina como excelente, deixando apenas um professor colocando uma sugestão de melhoria. Aqui são algumas das referências, e aí eu acho que finalizei dentro do tempo. Pois. Sara, você está me ouvindo? Sim. Eu queria aproveitar e abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, eu convido a abrir o microfone, mandar mensagem pelo chat. Perfeito, então, pessoal. Eu só reforço sobre a questão da lista de presença, tá? Não esqueçam de assinar. Com a apresentação da Sara, nós concluímos todas as apresentações dessa sala. Se vocês quiserem, vocês podem se desconectar, lembrando de assinar a lista, tá bom? Agradeço muito a presença de todos, a exposição de todos com assuntos tão importantes e necessários, tá bom? Muito obrigado, pessoal.